pessoal, tudo bem? Inicialmente, né, essa aula, né, seria ao vivo, tá? Mas por questões logísticas, a gente está muito atarefado aí, ajustando o material, né, para o preparatório da PMF, que fé em Deus vai ser lançado nas próximas semanas, né? Até porque a gente vem alinhando muita coisa com os outros professores. A gente se viu com a necessidade de fazer essa aula gravada, tá bom? Mas a gente vai abrir o grupo para que vocês façam as perguntas pertinentes sobre a aula. Tá bom? Eu vou me antecipar aqui a vocês com relação a uma pergunta muito comum, tá? Que os alunos têm direcionado para o professor João, né, seja através do WhatsApp ou através das redes sociais do Instagram, é com relação ao início do preparatório. Do outro lado aqui, né, eu e Rodrigo, né, a gente tem uma preocupação muito grande com que o curso seja muito bom, tá? E a gente tem responsabilidade com relação a isso, tá? Então, principalmente hoje, né, nesse meio que a gente vive, né, de rede social, muito curso, né, divulgado ao vento, né, às vezes sem aquele compromisso com o aluno, e aqui é diferente, né, até porque, eu já expliquei para vocês, a gente tem um planejamento estratégico aqui de fortalecer a especialidade e principalmente a carreira da PMF, preparando vocês adequadamente para que vocês passem na prova. Então, é um curso que a gente tem do lado de cá um compromisso muito grande com relação à qualidade e eficiência, e por isso, né, houve essa demora no atraso, até porque também, né, a legislação previdenciária e trabalhista mudou, né, mudou muito, né? Então perceba que do último edital 2011 para a data atual, 2023, né, o edital vai ser outro, né? Então mudou a legislação previdenciária, trabalhista, mudou a legislação aplicada à perícia médica. Então, realmente houve, né, um trabalho de retaguarda nosso para atualizar e confeccionar os materiais. Tudo bem? E aí, nesse contexto, eu trago para vocês essa portaria conjunta, tá bom? Do ano passado, e é uma portaria que traz, né, um pouquinho a mais ali desse programa de gestão no qual a PMF está inserida, no qual a Perícia Médica Federal está inserida, né? Inclusive, a gente acabou divulgando um vídeo, né, uma entrevista que eu fiz aqui no MedPerícia, falando exatamente sobre esse programa de gestão da Perícia Médica Federal, né? Então, hoje a gente está na vanguarda do Serviço Público Federal, né? A gente trabalha ali com metas estabelecidas no tocante à qualidade do trabalho que a gente faz ao laudo, né? Associado a isso, né, para cada trabalho que a gente faz, né, para cada tipo de perícia que a gente faz, a gente tem atribuída uma pontuação específica, né? Então, aquele servidor, né, antigo que ia para o local de trabalho apenas bater ponto, né? Isso aí está com os dias contados, isso não existe mais. Então, hoje, né, a gente trabalha com meta estabelecida ali pela administração pública, né, uma meta de trabalho diário, mensal, mas nessa meta a gente tem atrelado ali uma qualidade do laudo que a gente faz. Tudo bem? Então, portaria conjunta, né, DPMF barra SPREV barra MP, né, DPMF, né, com a denominação atual de Divisão da Perícia Médica Federal, SPREV, Secretaria de Previdência, e MP de Ministério da Previdência, tá bom? É uma portaria conjunta publicado ano passado, portaria número 21, tá bom? Perceba aí o seguinte, tá? Perceba aí o seguinte, veja. Essa portaria, né, aparece ainda Ministério do Trabalho e Previdência e Subsecretaria da Perícia Médica Federal, né? Para você que está acompanhando a gente, sabe que com essa troca de governo aí, né, não existe mais o Ministério do Trabalho e Previdência, né? Agora é o Ministério da Previdência, esse ministério foi desmembrado, Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho, tá bom? E a subsecretaria virou agora Divisão da Perícia Médica Federal. Tudo bem? Vamos lá? Então veja, essa portaria estabelece a pontuação dos serviços médicos periciais concluídos no âmbito da subsecretaria, né, da Divisão da Perícia Médica Federal, né? Então veja, dentro, né, da Divisão da Perícia Médica Federal, né, vinculada ao Ministério da Previdência, a Perícia Médica Federal executa diversos tipos de perícia, cada qual com a sua particularidade e especificidade, né? Então veja, você tem perícias ali que variam com relação ao grau de complexidade, tá certo? E aí, por conta disso, se viu a necessidade, né, de valorar a perícia, né? Então veja, aquela perícia mais complexa, que envolve um instrumento de avaliação mais demorado, mais trabalhoso, ela precisa ter uma pontuação maior, tá certo? Tá certo? Para valorizar que aquele trabalho seja executado com eficiência e com qualidade. Então, a portaria vem nesse sentido aí, tudo bem? No artigo 1º aí, né, essa portaria visa estabelecer
a pontuação dos serviços médico-periciais concluídos no âmbito da Subsecretaria da Perícia Médica Federal, tá certo? E aí perceba, só atualizando vocês, que esse termo aí, subsecretaria, agora virou divisão da Perícia Médica Federal, tá bom? Artigo 2º. Os cursos de educação à distância terão pontuação individualizada, de acordo com a peculiaridade da matéria, fixada na forma de ato complementar. O que é isso aqui? Perceba, a PMF, né, tem reuniões técnicas, né, estabelecidas, tá certo? Em portaria, que visa exatamente o quê? Qualificar e atualizar ali o servidor, o médico, né, o perito médico. Essas reuniões são feitas, na maioria das vezes, à distância, né, e para que isso aconteça, há um bloqueio prévio, né, da agenda ali, para que todos os peritos possam participar, né, e isso também é atribuído a uma pontuação, acaba sendo um trabalho ali, né, do servidor, tá bom? Em tela aí, eu trago para vocês o anexo da portaria, tá bom? Que mostra a tabela de pontuação. Veja, perceba, e eu mandei para vocês no grupo, tá bom? Essa portaria na íntegra, perceba que a gente tem aí serviços, né, diversos. A gente tem aí serviços diversos, perícias diversas, tá certo? A gente tem aí a perícia médica de reabilitação obrigatória por determinação judicial, tá bom? Que, minha opinião pessoal, é uma perícia importante, né, que envolve, na maioria das vezes, ali, uma assistência técnica junto à AGU, né, a Procuradoria Federal junto ao INSS, e é uma perícia que geralmente dá trabalho, né? Dá trabalho, tá bom? Para ela aí foi estabelecida uma pontuação de 2 pontos. A gente tem ali, né, aquela perícia para fins de saque do FGTS, né? Então, a gente, na frente, vai dar essa aula para vocês, né? Existe uma lei que fala o seguinte, ó, determinadas doenças, né, trabalhadores com determinadas doenças fazem jus ao saque antecipado do FGTS, tá certo? Essa análise é feita pela Perícia Médica Federal, tá bom? E para essa tarefa aí, né, é atribuída uma pontuação de 1 ponto, né, uma tarefa mais simples, tá certo? A perícia da avaliação do benefício assistencial, BPC, né, o BPC, né, o LOAS, é uma perícia um pouquinho mais demorada ali, trabalhosa, então a perícia que vale 2 pontos, né, então enfim, então perceba, né, que essa portaria ela vem exatamente para valorar ali os diversos tipos de perícia que são feitos a nível, na divisão da Perícia Médica Federal, então perceba, né, que as perícias, né, e os serviços prestados pela PMF vão variar com relação à complexidade, tá bom? E aí eu queria chamar a atenção aqui, né, para alguns itens aqui, né? Perceba o seguinte, veja, descendo o anexo, você vai ver lá, ó, perícia médica domiciliar hospitalar. Eu tenho até uma crítica em relação a essa perícia, porque hoje, perceba o seguinte, ó, veja, perícia médica domiciliar hospitalar. Esse tipo de perícia, né, ao meu ver, né, ela carece de instrumentos, né, porque na maioria das vezes o médico faz esse tipo de perícia aí no seu próprio carro, né, é um serviço externo, porque às vezes falta viatura, falta carro oficial para você ir fazer o serviço, né. Então perceba, né, que a PMF ainda carece de uma estrutura melhor para prestar o serviço ali à sociedade, né. Então, no tocante à perícia médica domiciliar, né, a gente acaba às vezes a perícia médica acaba se sensibilizando ali com o segurado e a gente acaba indo no nosso próprio carro, né? Tá certo? Então é isso, tá, pessoal? Então perceba que essa portaria ela vem exatamente para regulamentar esse trabalho por metas feito pela Perícia Médica Federal, tá bom? Então veja, a gente tem que ter uma preocupação hoje, né, em produzir, né? A gente trabalha por meta, a gente não mais bate ponto, mas a gente tem que produzir com qualidade, né? Inclusive existe o dispositivo ali do Qualitec, né? Existe o dispositivo do Qualitec, que é exatamente um controle de qualidade que é feito, né, com relação aos laudos confeccionados pelo perito, né? Então veja, hoje existe, né, o Qualitec, que é um controle de qualidade ali, né, na confecção do laudo dos peritos, né? Então a gente acaba que aquele médico na função de supervisor, né, acaba que por amostragem, né, essa escolha ali dos avaliadores seja feita de forma cega, né, para que não haja um tendenciamento ali, né, uma avaliação equivocada, né, ou até protecionista, né, por conta do supervisor. Então, essas avaliações hoje, elas são importantes, né, para permitir que esse trabalho feito por meta seja feito também com qualidade, tá bom? Também seja feito com qualidade. Perceba que o Qualitec é importante até para a promoção da carreira, né? Então, o laudo, quando ele é feito com qualidade, né, e isso é avaliado através do Qualitec, isso vai contar ponto para a sua progressão lá no plano de
cargos, né, e salários, o plano de carreira da PMF. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tá, da portaria. É uma portaria de atualização. Você, futuro perito médico federal, precisa conhecer essa portaria, né, e saber, né, que a gente hoje trabalha com esse programa de gestão, né, pelo CEAMP, pelo PMF Tarefas, né, que para cada tipo de perícia existe uma pontuação estabelecida, né, porque as perícias elas vão variar ali com relação à complexidade, ao instrumento de avaliação. Por exemplo, existe a perícia, né, da lei complementar LC 142, que é uma perícia extremamente trabalhosa, né? O sistema operacional é um sistema operacional lento, né? Então tudo isso faz com que esse tipo de perícia tenha uma pontuação maior, tá? E aí, para finalizar, você deve estar me perguntando, mas professor, qual a pontuação hoje, né, estabelecida, né, para o perito que está na ponta, né? O perito está na ponta. Veja, hoje, para quem está na ponta, né, é exigido ali uma pontuação de 12 pontos diários, né? Então, diariamente, o professor João tem que, dentre esses serviços aí, atingir uma pontuação ali de 12 pontos, tá certo? E aí é só fazer as contas aí, né? Perceba que na agenda ali, né, eventualmente você vai ter ali misturas, né, de tipos de serviço, né? Você vai ter uma perícia da LC 142, perícia BPC, uma perícia de benefício por incapacidade, uma perícia domiciliar hospitalar. Então, a soma dessa pontuação tem que ser igual a 12, né? E o que passar disso entra ali como um saldo extra ali para você compensar futuramente, né, em alguma viagem, congresso, enfim. Então, realmente é um programa muito bom, valoriza o servidor, né? O servidor trabalha com empenho ali, preocupado em entregar para a administração, para a sociedade, um trabalho, né, com qualidade, com esmero ali. Tá bom? Pessoal, foco, tá bom? A gente vai manter vocês atualizados com relação, né, a notícias do concurso, tá? Mas o mais importante é que a gente vai iniciar a turma, né? A gente tem um mundo de assuntos aí para vencer, né? Legislação nova, mudou muita coisa e, mais uma vez aí, peço para que vocês tenham paciência, que nas próximas semanas aí a gente vai divulgar um cronograma definitivo aí, a gente vai começar a estudar, até porque a gente sabe que para alguns alunos é fundamental essa organização, esse planejamento aí, porque alguns alunos são pais de família, né, ou mães, né, com filhos ali, e precisam, né, se organizar com relação à rotina para estudar, tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem, tá bom? Um abraço.